Muito bom dia a todos. Eu saudo a você com a paz de Cristo, desejando que esta quarta-feira você esteja bem. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus na igreja dele, no bairro dos Pimentas, da cidade de Guarulhos. E como tem acontecido já há alguns meses, esta quarta-feira eu quero trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa reflexão. O texto hoje, eu vou pedir que vocês abram, está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos, capítulo 4, 35 em diante. Na realidade, a mensagem de hoje foi um artigo que eu escrevi a pedido do editor da revista Edificação, o nosso irmão Randall Mateni, lá de São José dos Campos. A revista, naquela ocasião, teve um título geral, As Broncas de Jesus. E na época ele pediu, escreve uma bronca que Jesus deu e discorre sobre ela. E eu pensei, quem que eu vou destacar nas broncas de Jesus? Porque de fato, Jesus foi um homem, enquanto esteve entre nós, um homem que repreendia sempre quando necessário. Ele deu muitas broncas. Foi um homem de energia, de opinião. Ele repreendeu seus amigos, seus inimigos, todos foram alvo de repreensão do Mestre. Como ele próprio diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, ele corrige e repreende e disciplina a todos quantos ele ama. O texto de hoje é um pouquinho diferente, porque eu fiquei pensando, quem que eu vou destacar nessa bronca de Jesus? E eu pensei, não vou falar de alguém humano, eu vou falar de um ser inanimado, até certo ponto, na verdade inanimado. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Versículo 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, o título essa minha mensagem de hoje é Jesus dá uma bronca no vento. O alvo da repreensão de Jesus não é um ser humano. Na verdade, trata-se de elementos da natureza, o vento, as tempestades, as ondas, aquele mar todo. Então, essa história é bem conhecida. Eles estão no barco, começa uma grande tempestade. E Jesus, assim, ele está dormindo no travesseiro, tranquilo. E os apóstolos dele, preocupados, achando que vão morrer, assim, ele desperta, acorda Jesus e diz, Senhor, será que o Senhor vai permitir que nós morramos? Só que o texto de hoje diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar que se acalmasse e emudecesse. Só que isso é a tradução, essa tradução que eu uso, a tradução Nova Almeida atualizada, mas eu gosto da tradução, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que esse mesmo texto, na nova tradução na linguagem de hoje, diz, então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. Olha, quando eu li essa tradução na NTLH, eu vi até certo ponto um tom cômico nas palavras de Jesus. Eu fiquei imaginando um pai, você que é pai, você que é mãe,
sabe disso. Às vezes os filhos, eles estão fazendo uma arte que saiu do controle, eles estão bagunçando às vezes na sala, às vezes assim, fazendo barulho, assim, gritando, às vezes atrapalhando. E o pai e a mãe, quantas vezes, eu acho que já aconteceu isso comigo, eu já fiz isso com meu filho, eu acho que você já fez com seus filhos. O pai e a mãe levando e diz: shh, fiquem quietos. É uma ordem que assusta. É uma ordem que assusta. Quando minha mãe falava dessa maneira comigo, geralmente quem me falava dessa maneira era mais minha mãe do que meu pai. Quando minha mãe falava dessa maneira comigo, eu, na hora, baixava a bola. Ficava quietinho. Aquela travessura que eu estava assim fazendo, eu parava. Porque eu sabia que depois daquele chifre quieto, outras coisas poderiam acontecer, umas palmadas, umas cintadas, umas chineladas. E por esse motivo eu entendia aquela ordem e na hora eu ficava assim, tranquilinho. É uma ordem assim que, de fato, assusta, porque eu sabia que meus pais, naquele momento, quando falavam comigo daquela maneira, eles tinham autoridade. E eu não ia usar, assim, dizer que enfrentar a autoridade daquela maneira. Pois é, eu queria aplicar isso para os nossos dias. De que maneira nós encaramos o Senhor que servimos e que dissemos que seria Senhor de nossas vidas? E você sabe que eu gosto de falar sempre, quando eu entendo Jesus como Senhor, eu sempre entendo dos dois modos, como aquele que manda em mim, que manda no discípulo, mas também como aquele que protege, que cuida. Às vezes as situações ocorrem e elas nos deixam inseguros. É um desemprego, é um problema de saúde, é uma enfermidade, né? Às vezes é uma insegurança, é um relacionamento. Todos nós assim, passamos por dificuldades na vida e nesse momento nós ficamos temerosos. Como? Todos nós, aquela tempestade que de fato era uma tempestade literal, eram ventos literais na vida dos apóstolos de Jesus, mas todos nós às vezes passamos por tempestades na vida que não são tempestades literais, mas têm um efeito bem semelhante. Ficamos possuídos de temor, ficamos preocupados. E nós podemos assim ficar possuídos de temor. Ou podemos fazer como os apóstolos, que diante do temor da tempestade foram até Jesus e acordaram o mestre, buscaram socorro no Senhor. Claro que eles não imaginavam que Jesus faria aquilo, eles ficaram, no último versículo diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41 desse capítulo que nós assim estamos lendo. Com o tempo eles descobriram quem era aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra. Mateus 28, 18 ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eles com o tempo foram aprendendo a conhecer aquele que disse que jamais os abandonaria. Mateus 28, 20, ele diz, né? Jesus diz aos seus apóstolos e diz a nós hoje que estará conosco todos os dias, até o fim de nossa vida ou até o fim deste mundo. E por isso a maioria dos discípulos, ao confiar nesse Senhor, a maioria daqueles que estavam no barco foram fiéis a Ele até o fim, até a morte. Só que eu quero fazer uma outra aplicação. Não é somente o vento que Jesus trata como crianças traquinas, crianças barulhentas, que ele faz shh, e o vento fica calminho. Eu gosto do que Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39. Ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, não há nada no universo capaz de separar o Filho de Deus do amor do Pai. Nós
que um dia confessamos Jesus como Senhor, somos filhos de Deus, e esse texto está dizendo que não há nada no universo, veja bem, não é no mundo, está falando não há nada no universo, na criação, capaz de nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Jesus Cristo. Então, toda vez que algo se levantar contra o Filho de Deus, tenhamos a certeza, esse algo que se levantar contra nós, essa tempestade que nós vivemos, ela não nos pegará desamparados, porque estaremos à sombra do Onipotente, como diria o salmista no Salmo 91. Estamos nas mãos, eu gosto de colocar, estamos nas mãos de Deus, protegidos por Ele. E por isso, nada é capaz de nos separar. Eu costumo dizer que se alguma coisa nos atinge e nos faz sofrer, e se Deus permitiu, com certeza Ele tem algum objetivo na nossa vida que nós não estamos entendendo naquele momento. Às vezes é consequência de atitudes nossas também, claro. Mas às vezes, sem atitudes nossas, às vezes sem fazermos nada, acontecem tribulações na nossa vida. E quando essa tribulação, esse vento, essa tempestade, ela vem para nos atingir, tenhamos a certeza que podemos correr aos braços do nosso Pai, podemos correr ao nosso irmão Jesus, nos aconchegar, nos proteger na proteção que Ele dá. E muitas vezes Ele vai dizer, shh, fica quieto. E a tempestade, e a dificuldade, e a tribulação, até porque a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que não há nada, não há tentação que não seja humana, porque Deus jamais permitirá que as tentações, que os ventos, que as tempestades na nossa vida sejam maiores do que a nossa capacidade de superar. Claro que às vezes é difícil, às vezes passamos por situações que parece que não vamos superar, mas sabe de uma coisa? Não há nada, nada que um filho de Deus não possa superar com a ajuda, com a força que o seu Pai lhe dá. Através do Espírito Santo que nos habita, através da força da palavra de Deus, através da irmandade em Jesus. O poder dele que habita em nós é capaz de nos se ajudar. Porém, eu quero também utilizar esse texto para uma outra aplicação. Eu quero chamar a nossa atenção para nós sermos espertos, como o vento foi. Tudo bem, o vento é algo talvez inanimado, não tem personalidade, mas quando o Senhor do Universo disse, shh, quieto, o vento ficou quieto. Vamos aprender. Quem é que manda? Quem é que tem autoridade? E às vezes, quando nós lemos a palavra, as palavras de Jesus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, muitas vezes ela nos consola, muitas vezes ela nos enche de esperança, muitas vezes ela nos edifica, mas às vezes ela nos repreende. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender. Às vezes nós somos repreendidos pela palavra de Deus quando não estamos agindo da maneira correta. E quando queria aplicar também dessa maneira, quando formos repreendidos por essa boa palavra, que nós façamos como vento. Para que ser rebelde? Para que ir contra? Vamos fazer como o vento, sejamos obedientes, baixemos a cabeça e nos sujeitemos àquele que nos repreende, sim, no dia a dia. De vez em quando Deus precisa nos repreender, de vez em quando Deus precisa nos disciplinar, de vez em quando nós, não é só o vento, todos nós às vezes tomamos umas broncas de Jesus, basta ver as cartas escritas lá em Apocalipse. Todas as cartas, quase
todas as igrejas. Jesus tem assim, palavras de ânimo, mas tem bronca também. Há algumas igrejas que é só bronca, algumas igrejas que é só elogio, mas a maioria é elogio e bronca. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito. Por mais que a gente quer fazer a vontade de Deus, dentro de nós existe um outro lado, a nossa natureza humana, que quer fazer aquilo que é a nossa vontade e que não é a vontade de Deus. E por isso, às vezes, ele vai nos dar umas broncas. E o meu convite hoje é que a gente se submeta a essas broncas. Aceitemos também as broncas de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje ele nos repreende. Hoje ele nos dá bronca, porque um dia ele quer dar para nós não uma bronca, mas uma palavra cheia de elogio e aprovação. Venham, benditos do meu Pai, preparados para o reino que está assim preparado, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É esse elogio que nós queremos, que eu quero, que eu creio que você que é filho de Deus, que é discípulo de Jesus quer. Mas para isso precisamos ser humildes, aceitar as broncas de Jesus, aceitar às vezes as broncas das pessoas que Jesus nos manda para nos corrigir, para nos guiar para o caminho certo, para no final ouvirmos: venham, benditos do meu Pai. Você quer ter essa mensagem por escrito? Como eu sempre digo, entre lá no portal igrejadecristo.net. Essa mensagem está lá. Você pode assim imprimir, você pode compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira sejamos como o vento. Saibamos quem é o nosso Senhor. Estejamos desejosos de fazer a sua vontade. Que Ele seja Senhor, como aquele que manda em nossa vida. Sim, porque quando Ele manda, quando Ele nos repreende, é porque Ele nos ama. E o desejo dele é um dia ter a mim, um dia ter você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, com Ele por toda a eternidade. E Deus move céus e terra, para ter cada um de nós do lado dele. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.